O preço global dos alimentos caiu em setembro, de acordo com a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, a FAO. É o sexto recuo consecutivo do índice, que chegou a atingir os patamares mais elevados de todos os tempos no começo do ano, por causa da guerra na Ucrânia. Mesmo assim, os preços ainda estão 5,5% acima do registrado no mesmo período do ano passado. A queda em setembro foi impulsionada pelo recuo do óleo vegetal, açúcar e laticínios e carnes também registraram queda. Vamos chamar para essa conversa o nosso comentarista Miguel Daoudi, porque, Daoudi, o que chama aqui a atenção nessa divulgação da FAO é que os preços voltaram praticamente aos níveis pré-guerra, a gente pode dizer, né? E no início do conflito tivemos um aumento dos preços e dos custos. Agora os preços caíram, mas os custos continuam elevados. O que o produtor brasileiro deve ficar atento nesse momento? Bem-vindo, meu amigo, uma boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Gostei, Priscila. Os preços caíram, mas os custos ficaram, né? Resume bem esse cenário. Esse relatório, ele engloba, né, alguns produtos que mostram que vem em queda e, evidentemente, nós também percebemos no mercado internacional a soja, o algodão, o próprio milho, o açúcar, alguns produtos que estão, né, o trigo, que foi um produto que sofreu uma alta muito grande, porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de trigo, e agora os preços estão voltando para o patamar pré-crise, só que os custos continuam lá em cima. Então vamos analisar bem esse fato, Priscila, porque em economia não existe só uma perna, sempre existe duas, né? Quando uma segura, a outra pode amolecer. Então, o que está acontecendo hoje com o petróleo, né? O corte que nós anunciamos ontem aqui de 2 milhões de barris de petróleo diário pela OPEP já está provocando uma alta significativa no preço do petróleo. Abro um parênteses para dizer que os preços da Petrobras já estão defasados. Eles precisariam ter um aumento, vem sendo cobrado para que a Petrobras faça esse aumento, mas a Petrobras diz que ela trabalha com margens de segurança e não vai fazer isso, né? O outro ponto que a gente pode talvez dizer que é uma boa notícia, o emprego nos Estados Unidos. Só que a força do emprego nos Estados Unidos, neste momento, ela não é positiva. Por quê? Porque ela exige que você tenha um aumento de juros lá nos Estados Unidos, porque senão a inflação não fica controlada. E esse aumento de juros está provocando uma forte valorização do dólar no mercado internacional. Mas, Daoudi, aqui no Brasil, por que não valoriza? Porque o Brasil é um país exportador, né? Então tem essa vantagem. E ainda bem, né? Porque você já imaginou o petróleo subindo, o dólar subindo, onde nós estaríamos? Então, Priscila, é um cenário, por um lado, otimista e, por outro lado, pessimista. Aí, mas o que eu faço? O que você sempre sabe fazer, né? O que você sabe fazer? Aquilo que está ao seu controle, que está no seu controle. O que não está no seu controle, você não evita. Você não vai evitar a alta do petróleo, você não vai evitar a valorização do dólar, você não vai evitar a queda dos preços das commodities no mercado internacional. Isso você não consegue fazer. O que você consegue fazer é exatamente entender esse mercado e, entendendo esse mercado, se planejar e produzir de acordo com isso. Porque a safra agrícola é muito extensa, você pode começar a produzir com um cenário de variáveis que te dê garantia de rentabilidade. Aí, quando você vai precisar executar os seus preços, esse cenário está completamente desfavorável. Muitas vezes a seu favor, muitas vezes contrário a você. Então, nesse sentido, né, nós temos que ter muita atenção. E o outro ponto é a taxa de juros aqui no Brasil, que não vai cair antes de julho do ano que vem. Esse é um ponto. E as contingências do governo vão continuar aumentando, que vai afetar o financiamento, vai afetar o seguro em decorrência da queda da inflação, que acaba pondo um limite maior no teto de gasto. Então, esse é um cenário que está aí para ser discutido
e ser planejado de acordo com a sua possibilidade e a sua característica, Priscila.